Olá a todos. Então, falar um pouco sobre o nosso capítulo 3 de legislação básica aplicada. Como o próprio título já coloca, legislação básica. Apenas uma rápida discussão sobre alguns aspectos legais importantes, em se tratando aí de tiro de combate e sobrevivência policial. Então a gente começa falando sobre esse nosso ordenamento jurídico, que muitos já colocam como um ordenamento, vamos dizer, importado de países de primeiro mundo, onde as coisas funcionam muito bem. No entanto, um ordenamento em um país como o Brasil, que tem certas peculiaridades bastante complicadas aí para se tocar as coisas com esse tipo de ordenamento. É o que algumas pessoas defendem. A nossa Constituição Federal, a nossa atual Constituição, ela tem um histórico, vamos dizer assim, um contexto histórico de desenvolvimento, de pós-regime militar, onde se buscava, aí a classe política brasileira buscava, junto à sociedade, uma legislação, uma carta magna mais pautada nas liberdades, direitos individuais, etc. A gente tem um artigo 5º muito bonito, muito interessante. No entanto, em um país que, como a gente sempre fala, vive uma verdadeira guerra civil. Um país que tem aspectos aí de índices criminais absurdos. Então, as polícias tiveram que se adaptar a essa legislação, vamos dizer assim, mas o criminoso não precisa. Então a gente tem um aspecto de positivismo nessa Constituição e um aspecto também de garantias, direitos humanos e etc., que talvez em certos cenários, em certas situações, acaba resultando em ataques desnecessários à ação policial e proteção excessiva ao criminoso. Eu acho que é algo que uma grande parcela da população, e imagino que a quase totalidade dos leitores, opinam da mesma forma. Então, o que acontece? A gente tem uma questão de constituição muito garantidora de direitos individuais, etc. A gente tem um aspecto de direitos humanos, e quando a gente fala em direitos humanos, a gente também já tem uma opinião popular muito pontual com direitos humanos. O que a gente tem que entender é, direitos humanos pela sua própria origem, ou pelo seu próprio interesse inicial, vamos dizer assim, tem todo um contexto de pós-guerra. O foco principal era evitar atrocidades que foram vistas na Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, os campos de concentração, né, e o homicídio de milhões e milhões de judeus, por exemplo. Com o passar da Segunda Guerra e essa estabilização das nações, direitos humanos passou a ser o quê? Passou a ser uma análise da ação do Estado contra a sua própria população civil. Então, analisar a aplicação da força do Estado contra um cidadão, quer seja ele um criminoso ou um cidadão comum. A grande questão é que aqui no Brasil, a gente começa a ter o quê? A gente começa a ter situações onde, por exemplo, um criminoso ele acabou de matar 2 policiais em uma ação criminosa, está em fuga, a polícia consegue capturar esse criminoso, consegue prender esse criminoso que acabou de cometer 2 homicídios de policiais, e a gente tem grupos representantes dos direitos humanos que aparecem imediatamente no local e passam a perguntar ao criminoso se a algema dele está muito apertada, se algum policial deu um tapa nele, coisas do tipo. Então, por isso, se a gente analisar até em estatísticas e em pesquisas, a grande maioria da população brasileira, na verdade, já criou até um certo asco, vamos dizer assim, com essa questão de direitos humanos. Mas a gente não precisa tratar isso com essas paixões, etc. A gente pode tratar isso de maneira mais técnica. E dentro dessa questão de legislação aplicada, legislação básica aplicada, a gente tem que entender que a nossa ação, quer seja ação policial, se somos policiais, ou quer seja uma simples ação civil de defesa, um atirador ou uma pessoa que possui uma arma em casa e está defendendo a sua casa, a sua família contra a invasão de um criminoso, ela não precisa necessariamente ser uma ação com discurso de bandido bom é bandido morto, ou se entrar na minha casa eu mato mesmo, algo desse tipo. Ou polícia tem que matar bandido mesmo, não precisa. A gente pode ter uma abordagem mais técnica, e isso vai ajudar a gente até em responder à justiça pelos nossos atos. Então, por exemplo, eu tenho aí uma situação em que eu reagi a um assalto e
aquele criminoso, aquele bandido ou agressor veio a óbito. É um homicídio. Não importa as circunstâncias, é um homicídio, matar alguém. No entanto, ao longo do processo, a gente tem os aspectos o quê? Que a gente chama de excludentes de ilicitude. Então, o que a gente mais trata, é o nosso foco no livro, é o quê? A legítima defesa. A gente tem sim que manter o discurso técnico, jurídico, de fiz uma ação apenas necessária para neutralizar aquela ameaça, para cessar aquela agressão. Infelizmente, o agressor veio a óbito. Mas eu tive que disparar porque eu tinha que neutralizar a ameaça. Se eu não o fizesse, ele que mataria a mim, a minha família ou alguma pessoa inocente aqui ao meu lado. A gente tem sim que manter esse discurso, porque esse é o discurso técnico jurídico. Tá? É uma infelicidade que o agressor veio a óbito e não teve a oportunidade de responder pelos seus atos na justiça. Esse é o discurso técnico. Então a gente tem alguns casos reais de colegas policiais nossos que respondem coisas que são de fato muito absurdas. Por exemplo, é um caso real em que a polícia estava em perseguição, em acompanhamento, né, tecnicamente falando, a um veículo. Esse veículo, em um determinado momento, bateu, colidiu com outro veículo. Um criminoso desceu do veículo e, enquanto descia apontando a arma contra a equipe policial. Essa equipe policial, obviamente, disparou contra o criminoso. Um disparo acertou a cabeça do criminoso, ele veio a óbito no local. Depois veio a perícia e tudo, o criminoso estava morto com a arma na mão. No entanto, quando foram ver lá o revólver, não tinha sido efetuado nenhum disparo, ou seja, existiam duas munições com falha de percussão na espoleta, o que a gente fala de nega, né? A falha de nega, ou picotou, mas não ocorreu o disparo. Duas munições com espoleta falhada e outras 4 munições, era um revólver com tambor com 6 câmaras, outras 4 munições intactas. E a equipe policial, especialmente o policial que efetuou o disparo, foi questionado por que ele disparou e matou o criminoso, sendo que o criminoso não efetuou nenhum disparo. Afinal, todas as munições estavam ainda ali com os seus respectivos projéteis, né? Nenhum tiro efetivamente ocorreu. E o policial falou, mas ele estava apontando a arma contra mim e apertando o gatilho. Eu tive que agir em legítima defesa, por isso eu disparei. E aí muitas vezes a gente até fala, né? Ah, então o policial tem que tomar um tiro na cara antes para poder responder ao agressor? Ah, o policial tem que tomar tiro antes de poder disparar? Muitas vezes esses questionamentos do Ministério Público ou da Justiça propriamente dita, do juízo, quem quer que seja, muitas vezes não é necessariamente por mal. É claro que existem parcelas em qualquer lugar que não gostam da polícia, mas muitas vezes esses questionamentos são até por desconhecimento. Às vezes um promotor ou um juiz que desconhece a atividade policial, desconhece a questão de balística, desconhece a questão tática de uma ação policial e questiona. Então cabe ao policial responder na justiça, se defender pelo seu advogado, explicar o que foi feito e assim tentar ao final do processo, né, ser inocentado ou ter até um inquérito arquivado e por aí vai. Então a gente tem, por exemplo, aí no próprio capítulo, alguns exemplos, né, de 3 situações distintas. Então vamos trabalhar esse tipo de exemplo. Eu estou reagindo a uma situação, o criminoso está com a arma na mão disparando contra mim. Eu não posso fazer um único disparo. Se eu fizer um único disparo e por sorte acertou o sistema nervoso central do agressor e ele foi neutralizado imediatamente, eu cesso a minha ação. Foi uma ação técnica, mesmo que tenha sido um disparo na cabeça, mesmo que tenha sido um disparo que levou o agressor a óbito imediato, mas foi uma ação técnica. A partir dali, eu não posso ir ao criminoso e efetuar mais disparos nele. Então, um outro exemplo é uma situação onde o policial
efetua alguns disparos contra um criminoso, acerta, por exemplo, a perna e o braço do criminoso, a arma se solta da mão dele, ele cai ao chão e se rende. O policial vai lá e efetua um disparo na cabeça do criminoso e leva ele a óbito. Nesse caso, por mais que aquele criminoso tenha feito qualquer atrocidade antes de ser abordado pelo policial, tecnicamente falando, estamos aqui falando de aspectos jurídicos, não existe qualquer previsão ou qualquer coisa que permita essa ação do policial. Essa ação vai ser configurada como uma execução. O criminoso, o agressor, já estava desarmado, rendido, o policial executou um disparo contra a cabeça do criminoso. Não pode ser feito isso. Por outro lado, o policial não pode ter de forma alguma qualquer medo de efetuar 2 ou 3 ou 10 ou 30 disparos contra um agressor. Se ele está disparando contra o agressor, não acertou os disparos, ou acertou, mas acertou na perna, no braço, e o agressor ainda está com a arma em punho, disparando contra o policial vai continuar disparando até que a ameaça seja neutralizada. Ele não pode, de forma alguma, ter a sua ação tática, vamos dizer assim, pautada por aspectos jurídicos. Estamos falando aqui de tiro de combate e sobrevivência policial. O objetivo principal é vencer o combate, sobreviver. Todo aspecto jurídico deixa para ser analisado depois. E a gente vê muito esse problema na polícia, na qualidade de instrutor, quando a gente está dando uma instrução falando sobre tiro de combate e sobrevivência policial, ensinando o policial a sobreviver, e o policial sempre pontuando: pô, mas isso não é excesso? Mas isso aí o juiz vai falar tal coisa. Ixi, mas isso aí o promotor vai falar tal coisa. E a gente tem que ensinar: meu amigo, você se preocupa com isso depois. O que você precisa primeiro é sobreviver. Você precisa vencer o combate. Se vencer o combate com 15 tiros, ou se na sua ação o resultado dela são 3 disparos na cabeça do agressor, depois você vai explicar tecnicamente por que os seus disparos foram efetuados dessa forma. O que você não pode, de forma alguma, é pensar em como agir na hora da ação, considerando aspectos jurídicos. Você não pode, você provavelmente vai terminar a ação até morto, com esse tipo de questionamento, com esse tipo de hesitação, pensando em possíveis problemas com a justiça. Aqui a gente está falando de combate, de sobrevivência. Aspectos jurídicos são analisados depois. E se a sua ação é técnica, se a sua ação é pautada na técnica, você vai se explicar e você vai conseguir safar a sua situação na justiça depois da ação. Mas o mais importante de tudo, você vai estar vivo para poder responder na justiça pela sua ação. Essa é a dica mais importante. Não tenhamos aspectos legais como norte absoluto da nossa ação policial. Nossa ação é pautada na técnica e na sobrevivência. Aspectos legais são analisados depois.